Muito bem, povo do Acre, do resto do Brasil e do mundo, seu menino e dona menina. Estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista e agora eu vou conversar aqui com o professor Foster Brown. Ele é americano. É americano mesmo, Foster? Sou. Americano. Sou. O Foster é americano. Eu prometi para ele que eu não ia falar inglês para não enrolar ele, porque está há muito tempo aqui no Acre, talvez já não saiba mais falar. Então eu vou falar em acreanês mesmo com ele. Mas antes, eu vou dar a ele uma água mineral, porque afinal de contas tem a ver com o trabalho dele. Você também já sabe que a água mineral Verágua é subtraída, tirada, extraída das melhores fontes de água mineral do país, que estão na cidade de Senador Guiomar, nosso quinaria aqui do lado de Rio Branco. E a Fazenda Verona, que era do seu Luiz Tabelião, tem lá essa fonte. O Alencar processa sob os mais rígidos controles do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde e de todos os órgãos fiscalizadores. Então, quando você bebe uma água mineral Verágua, você sabe que você está tomando saúde, você está se precavendo contra qualquer tipo de água por aí que o pessoal vende, que às vezes vem carregadas de coisas que fazem mal. E é sobre essas coisas que fazem mal e os olhos da gente às vezes não veem, que eu vou conversar aqui com o Foster Brown, que ele é cientista, trabalha com o pessoal de mestrado da Universidade Federal do Acre e está ensinando a gente a pensar de maneira diferente, ensinando professores a ensinarem também as pessoas a pensarem melhor a conservação do planeta e a utilização dos nossos recursos minerais, os renováveis e os não renováveis, que esses é que são. E atualmente a gente só discute royalty de petróleo, nós discutimos desenvolvimento e ainda bem que a gente tem uma discussão que já leva um certo tempo, que é a questão de desenvolvimento sustentável, né, Foster? Eu acho que isso auxiliou bastante a gente a compreender que o planeta é um ser vivo para ser cuidado, alimentado, igual a uma criança. Né? Sim, estamos numa situação, só tem essa Terra. O planeta é finito. O pessoal achou lá umas coisinhas em Marte, uns negócios e tal, mas não é bem assim não, né? É muito longe, um pouco é muito longe. frio lá. É mais longe do que a Bolívia. Não dá para ir lá não. Agora, Foster, quando você sempre fala de mudanças climáticas, e nós tivemos aí algumas coisas que foram tentativas bacanas do mundo repensar essas coisas. Tivemos a Rio 92, tivemos o protocolo de Kyoto, que virou uma coisa assim que ninguém cumpriu, ninguém quer cumprir. Nós temos a Copenhague 18 e nós temos agora outras reuniões importantes e todas elas, parece que o mundo inteiro que se interessa por isso olha e diz assim, não resolveu nada, ninguém cumpre nenhum tratado. Os principais países interessados na discussão sobre preservação da Amazônia, por exemplo, como os Estados Unidos, são os que mais destroem e os que mais continuam destruindo com a sua poluição industrial. Qual é a solução para isso? E até onde isso tem alterado a rotina comum das pessoas, não só lá na Europa, na América, mas também no terceiro mundo, na África? Bom, esse é um assunto bastante grande. Complexo, né? É, assim. Nós sabemos que a temperatura da Terra está aumentando nos últimos 30 anos de maneira significativa. Isso quando você olha a média da Terra inteira. E essa mudança, a gente começa a ver mudanças na distribuição de chuvas e a distribuição de secas. Agora, por exemplo, aqui no Acre, a gente está vendo chover mais do que na média do ano passado, em pouco mais de um mês e meio. Sim, mas tem duas coisas. O clima muda de qualquer maneira, naturalmente. Isso. Por exemplo, em 1925, 26, tivemos uma seca que durou 9 meses. Nordeste. Aqui. Aqui no Acre também. Aqui no Acre. Então, pessoas não conseguiram subir de barco, o rio estava quase tudo seco. Então, esse foi antes a gente começar a mexer basicamente com o clima. Então, tem coisas naturais que acontecem. O problema também estamos mexendo com a composição da atmosfera. Estamos queimando petróleo, gás, carvão, mineral, e que esse libera o que se chama gás carbônico. Que vai para a camada de ozônio, que cria esse efeito estufa e que piora a saúde das pessoas de uma maneira geral. Tá? Certo. A camada de ozônio é uma outra coisa, sim. mas essa de efeito estufa, a gente está muito preocupado, porque nós não estamos reduzindo, estamos acelerando esse queima. Então, a gente está vendo que a composição da atmosfera em relação a esse gás está aumentando. E isso não é coisa boa. Então, a preocupação que nós temos também, como cientista, eu estou vendo essas coisas, mas quando eu olho como ser humano, nós não estamos conseguindo, como humanidade, se juntar e solucionar esse problema. Esse é ainda, espero que a gente não precise de grandes catástrofes para
ter motivação. Catástrofe, nós temos alguns degelos que já estão ameaçando, nós temos tsunamis, essas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, elas são bíblicas, são previsões nostradâmicas ou são ação de homens nessa geração? Tem várias coisas. Por exemplo, tsunamis está algo que envolve o interior da Terra. Então a gente não está mexendo, não é ser humano que está fazendo isso. E eles têm acontecendo para bilhões de anos. A questão de tempestades, nós temos indicação que com o aumento da temperatura, a maior parte da energia vai para os oceanos. Então os oceanos estão começando a ganhar mais calor, isso afeta a circulação, afeta também quanto energia sai do oceano e vai para a atmosfera, intensificando tempestades. Essas tempestades e algumas mudanças climáticas, por exemplo, em Santa Catarina, há quem diga que ali é um caso sério de intervenção humana e que, portanto, o que acontece ali, que acaba vindo a acontecer pela cordilheira, que acaba resultando em mudanças de ecossistemas no Acre também. Isso é real? E até onde a gente precisa já se preocupar com políticas públicas de biossegurança mais efetivas, mais contundentes, para evitar a proliferação pelo fato de haver mudanças de ecossistemas, haver também o surgimento de vírus, de novas doenças transmitidas aerobicamente. Você sabia, por exemplo, que aqui no Acre tem casos de crianças que pegaram doenças como a síndrome de Kawasaki, que é uma doença que foi descoberta por um japonês que só tem na Ásia. Então aqui está aparecendo um monte de coisas. Isso é resultante dessas variáveis, desses fatores da intervenção humana no clima, dessas mudanças, Foster? Ou a gente não pode afirmar isso? Bom, em alguns casos tem um fator de clima que se envolve. Mas, por exemplo, o número de pessoas agora que está passando interoceânica, que vem de outros partes do mundo, que passa por aqui, é uma potencial, o que a gente chama de vector, trazendo novas doenças. Então, seria independente da questão da mudança climática em si. É mais a questão do desenvolvimento e aceleração do contato. Mesma maneira, uma pessoa de avião pode estar no Japão 2 dias antes, chegar aqui... A globalização faz rapidamente uma coisa transportada de um lado para o outro. Agora, a preocupação que a zona de onde vários insetos, por exemplo, de malária, de dengue, está migrando e entrando, por exemplo, mais alto nas montanhas ou indo mais para regiões polares, é uma preocupação que pode... São as mutações... Pode introduzir doenças onde não aconteceram antes. Então, essa seria a preocupação nessa parte. Eu estou mais preocupado, de certa maneira, com a água, na verdade. Se você olha... nós sabemos, baseado em várias informações, como esse aumento de temperatura, que o que a gente chama de ciclo hidrológico, ciclo de água, está intensificando. Isso significa que a atmosfera tem mais energia, então pode segurar mais água, e quando cai mais forte. Aumenta a chuva. E onde é época de seca, a seca pode ser mais forte. Então, o que acontece? Pode ser que a gente vai ampliar, fazer crescer a intensidade dessas coisas. Períodos de tanto enchente quanto de coisa. Certo. Até na Amazônia. Exatamente aqui. Então, uma coisa que é difícil, falando como cientista, normalmente a gente precisa de 30 anos de dados. E quando você está no meio do processo... Formatar uma hipótese. Para testar e ter confiança. Mas o que nós temos que é consistente? A gente sabe que esse ciclo de água está intensificando. A gente tem dados de outras partes do mundo. E nos últimos 4 anos, 2009, 2010, 2011 e 2012, tivemos inundações aqui no Acre, e onde em Rio Branco o custo, os danos associados foram em termos de 30 a 200 milhões cada ano. Então, tivemos 2 secas, em 2005 e 2010, que não era para ser tão frequente. Então, essa é consistente, não é prova, mas é consistente que estamos numa situação de mudança. Nós temos aí, por exemplo, as cabeceiras dos rios que cortam o Acre nas cordilheiras. Sim. Né? Então,
E outro dia eu estava até conversando aqui com alguém, dizendo, não adianta você estar com a sua casa otimamente limpa se o seu vizinho está pessimamente sujo. Né? E que nós deveríamos, e era uma tese aqui, deveríamos ter políticas mais ousadas de relacionamento diplomático, por exemplo, ou econômicas, ou de ajuda, algum nome que se queira dar, de colaboração com esses países próximos a nós, para que a gente não seja o depositário do lixo ou das coisas ruins que vem de lá, como, por exemplo, as consequências nos rios. Isso é uma coisa que nasce lá, Foster, ou, por exemplo, esses ciclos hidrológicos são problemas naturais e originários do próprio Acre, dentro do Acre. Porque existe uma tese antiga de que diz que a Amazônia vai virar um deserto em alguns anos, de alguns milhões de anos, sei lá quantos tempos. Eu já não vou estar aqui mesmo, porque eu vou beber verágua aqui até o bucho estufar. Mas existem essas coisas, ou isso são mitos, é muita especulação, porque, como você disse, para a ciência precisa no mínimo 30 anos, né, de experimentos e tal. Eu não posso responder se é mito ou não, mas deixe-me tentar explicar um pouco de onde vem nossa água. Na verdade, sim, a gente pensa que um parte vem do Peru, não chega até a cordilheira, é um pouco antes. Um pouco antes, né? Perdão, isso. Mas onde vem essa água? Vem do Oceano Atlântico. Então temos um rio que está em cima da gente, na atmosfera, no ar, transportando água que vem da evaporação do Atlântico até aqui onde cai e a água volta. Que tem relação com o sul do Brasil. E aqui estamos onde o vento faz a curva. Isso. Então, nessa curva, parte da água vai para o sul. Parte que cai aqui volta nos rios. Agora, o que é preocupante nessa, como se usa a terra, por exemplo, o Pará, na época seca, as árvores, as florestas, transpira, pega a água no solo e bota na atmosfera e esse vem para cá. Se você desmata e bota grama, e grama murcha na época seca, não tem esse transporte vindo para cá. Então, potencialmente, o que acontece no Pará, Mato Grosso, então, o desmatamento pode afetar a chuva, especialmente na época seca aqui, quando é questão crítica. Eu queria só matar, nosso tempo até estourou, mas eu acho tão interessante perguntar isso para você como cientista com a sua especialização. Você acha que, enquanto elaboradores e cumpridores de políticas públicas, nós aqui no Acre temos nos referendado, nós temos nos baseado bem no conhecimento adquirido, por exemplo, pela universidade? Qual tem sido a contribuição do conhecimento da universidade para a formulação de política ambiental no Acre? Como um ancoradouro para políticas de desenvolvimento? Eu acho que tem uma contribuição. Eu creio que os dois lados precisam melhorar. Do ponto de vista da ciência produzida, o conhecimento produzido na universidade, precisamos fazer mais e também ajudar a direcionar em cima de perguntas que são críticas para a sociedade acreana. E, outro lado, creio que os gestores podem usar mais a universidade para abordar as questões, porque o tempo está passando e a gente tem que resolver isso logo. E nós estamos ficando com os cabelos brancos, vamos deixar um planeta melhor para os nossos netos. Exato. Sem dúvida. Obrigado, Foster. Prazer. Eu conversei aqui com o professor Foster Brown, da Universidade Federal do Acre. Daqui a pouco eu volto.